Boa noite a toda a igreja, amém? Pastor e pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Igreja Batista Betel, um local abençoado, que há tanto tempo a gente tem esse carinho, esse laço entre nós, né? Desde, acho que se eu não estiver enganado, 2009, né? 2008, 2009, quando vocês vieram para cá. Para mim é um motivo de honra e de muita alegria. Agradeço a Deus por poder anunciar a palavra dele, e especialmente nesse lugar. Eu já disse por algumas vezes e repito, eu gosto de estar onde sou celebrado e não tolerado, e aqui eu sei que eu sou celebrado. Hoje foi maravilhoso também à tarde, nós passamos ótimos momentos juntos. Todos os que trouxeram a Bíblia, abram no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Durante o início do culto aconteceu algo muito maravilhoso. Eu via Provérbios capítulo 4, versículo 7. Eu vi as pessoas trazendo os dízimos e as ofertas. E eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, uma das partes, não a mais importante, mas uma das partes mais importantes de um culto é o momento dos dízimos. E a minha vontade, eu falo isso com toda sinceridade, até porque desde pequenininho eu aprendi isso com a minha mãe também. A minha vontade é que o momento dos dízimos, pastor, pudesse durar uns 30 minutos. E eu vou falar por quê. Não é pelo fato de estar do dinheiro estar entrando para dentro da igreja. Porque quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, embora esse dinheiro sirva também para pagar água, pagar luz e manter a igreja, o propósito principal do dízimo não é manter a igreja, o templo. O propósito principal do dízimo é a colheita que nós vamos ter. Quando eu entrego uma oferta, eu planto ela no meu terreno. E Deus multiplica em mim. Paulo, com que fundamento bíblico que você fala isso? Marcos capítulo 4, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 29 a 31. Mateus, tudo Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Hebreus capítulo 7, versículo 8. E o mais famoso, Malaquias 3, 10 e Provérbios 3, 9. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É para nós a bênção. Então quando nós plantamos, é nós quem colhemos. E como o pastor disse aqui no início, pode ficar tranquilo, o tema da mensagem hoje não é dízimo e oferta. Mas eu senti muito forte enquanto eu estava sentado ali, vendo as pessoas entregando e semeando, em compartilhar isso. E algo muito sério que é ensinado errado, e o pastor mencionou aqui. Uma vez um rapaz chegou para mim, e eu perguntei para ele, falei, viu, quando você entrega um dízimo e uma oferta, você espera algo em retorno? Imediatamente vem a resposta, não, eu não faço barganha, eu não faço troca e comércio com Deus. Eu perguntei, você espera algo em retorno? Ele, não. Aí eu perguntei assim para ele, você acha que Deus vai te abençoar e abrir as janelas dos céus? Aí ele falou, eu acho. Eu falei, isso não é esperar algo em retorno? Aí ele olhou para mim e falou, eu não sei te responder isso. Eu falei, é momento de nós pensarmos um pouco mais nos princípios bíblicos. Nós podemos esperar uma colheita. Jesus Cristo compara o dízimo a uma plantação. A Bíblia, a palavra de Deus, compara o dízimo a uma semente. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e tua fazenda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. É uma semente. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, quem mais semeia, mais colhe. Eu não vou plantar feijão aqui em Vaiporã, ir para Manuel Ribas plantar feijão, aí eu vou para outra cidade, para Londrina, e vou indo embora esquecendo todas as minhas plantações. Ao contrário, eu vou saber quanto que eu plantei, eu vou saber aonde eu plantei, o que eu vou colher, uma estimativa da época em que eu vou colher, aí eu faço a minha semente, Deus multiplica na minha vida. O meu irmão teve uma experiência, o Moisés, ele não está aqui hoje, mas ele contou uma experiência que ele teve com relação a isso, muito extraordinária, e que chocou muito a gente. Porque ele disse, Deus, eu quero fazer um compromisso, um voto com o Senhor, eu vou entregar uma semente, isso faz menos de 4 meses, faz mais ou menos uns 3 meses. E ele entregou uma semente de R$2.000. Quando eu falo semente, é um dinheiro. Porque tudo é uma semente. Eu caminhar é uma semente para eu chegar onde eu quero. Eu dormir é uma semente para eu descansar. Eu semear dinheiro é uma semente para eu colher dinheiro. E ele semeou R$2.000. Em menos de uma semana, em Marcos capítulo 10, versículo 29 a 31, diz que tudo que você fizer pelo reino de Deus, e de tudo que você abrir mão, de pai, mãe, filho, campos e família e tudo, você receberá 100 vezes mais. Eu gosto dessa parte, já neste tempo, não é só na vida eterna, e no século futuro a vida eterna. É o que está escrito em Marcos 10, 29 a 31. E o Moisés colheu
ele plantou 2.000 e ele colheu literalmente 100 vezes mais em menos de 5 dias. Porque ele plantou em um terreno fértil e ele plantou esperando uma colheita, ele não abandonou a semente dele. Muitas vezes você vê um cristão, e essa é uma dúvida que um rapaz olhou uma vez para mim e falou: Paulo, eu não consigo entender. Por que muitas vezes as pessoas entregam dízimo, oferta, e estão devendo e não sabem mais o que fazer, enquanto tem muito ímpio que nunca deu dízimo, nunca deu oferta, e está feliz, dá a impressão que eles estão felizes e que estão em paz, e eu, que sou um dizimista, estou sofrendo. Uma das melhores respostas e mais extraordinária para isso está no livro de Salmos, capítulo 73 inteiro. Asaf teve essa mesma dúvida e ele relata ali a resposta. Ele conclui dizendo que o fim do ímpio não é o fim do justo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu não vou comparar o meu estilo de vida com o de um ímpio. Se você quiser ir para o inferno, aí você pode fazer essa comparação, mas eu não quero. Agora a questão é a seguinte: eu olhei para esse rapaz e falei: mas eu vou te falar. Um dos motivos pelos quais muitos cristãos semeiam, mas não veem um retorno, é porque não seguem leis e princípios criados por Deus, enquanto os ímpios seguem. Vou dar um exemplo que é o que eu dei para ele. Eu falei: olha, eu já tentei falar com você e quando eu te ligo você não atende. E ele falou: putz, poxa vida, é verdade. Aquele rapaz que falou era um ateu. Ele disse que era um ateu que ele conheceu, muito rico, que ele falou: vai com Deus. Ele: não preciso desse Deus não, pode ficar com ele. E ele ficou intrigado com aquela situação. Por que ele tem, eu não tenho, eu entrego o dízimo? Ele falou: nossa, poxa vida, ele atende telefone, eu não atendo telefone. Paulo, mas o que atender telefone tem a ver? Provérbios 22, 29. Viste um diligente em sua obra, perante os grandes será posto. Eu sempre gosto de uma ilustração. Eu repito, porque a repetição é uma chave para a memorização. Se tiver 2 alunos numa sala de aula, imagina que você foi estudar numa universidade ou na escola, você está no ensino médio, na faculdade, ou você está fazendo um mestrado, um doutorado, e tem 2 alunos. Um que senta lá na frente, é o famoso CDFão, que só não quer conversar com ninguém, não cola na prova, e você é o cristão, que entrega dízimo, oferta, e senta lá no fundo. Você procura uma coluna boa, para no dia da prova o professor não conseguir te olhar muito bem, e a hora que chega o momento da prova, você cutuca o colega do lado: viu, qual que é a 2? Porque o professor virou: é a B. Aí você pega a B, daqui a pouco você confirma com o da frente, e você é um dos melhores em colar no dia da prova. Não importa se você está na faculdade ou não, porque isso aí a gente vê tanto adulto. Quando eu estava na faculdade, eu estudei com pessoas muito mais velhas do que eu e colavam também, levavam tudo escritinho no papelzinho. Aí eu te pergunto: você, cristão, que serve a Deus, dá dízimo, dá oferta, vai para a igreja, faz tudo certinho, ora, todo dia de manhã, você ou aquele CDF ateu, que está lá na frente, vai ser aprovado no concurso da magistratura e vai se tornar um juiz e ter uma renda de 30 mil, 20 mil por mês? O ateu. Nossa, Paulo, mas ele é ateu. Mas ele seguiu um princípio de Deus, uma lei de Deus. Ele respeitou a lei do protocolo, a lei do foco, a lei da diligência. Ele é disciplinado, ele não é preguiçoso. São leis e regras que Deus criou. Quando nós decidimos obedecer essas leis, nós podemos ter o comer do bem e do melhor dessa terra, como diz em Isaías 1, 17 e 19. Só que tem um detalhe: se eu quiser as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, além de seguir essas leis, nós também precisamos semear dízimos e ofertas. Um dos maiores dizimistas que já existiu na história, além de Salomão, que foi um dos maiores, se você ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, você vê uma oferta bilionária do rei Davi. Uma oferta imensa, mas um dos maiores dizimistas dos tempos atuais que eu digo nos últimos 100 e poucos anos, foi John D. Rockefeller. Ele que conseguiu um patrimônio que, se nós excluíssemos Salomão, e claro, Jesus Cristo, mas Jesus também é Deus, ele foi o mais rico que já existiu na face da terra. Ele conseguiu um patrimônio de 1 trilhão, e ele disse que se a mãe dele não tivesse ensinado ele a entregar o dízimo do primeiro dólar que ele recebeu, ele não teria entregue do primeiro milhão que ele recebeu. Ele ajudou a bancar inúmeras missões. Eu não estou dizendo da família Rockefeller, eu estou falando do pai lá, do John D. Rockefeller, porque depois da família já é outra história. E ele bancou inúmeras missões cristãs e evangelísticas ao redor do mundo, conseguindo financiar e bancar o evangelho para que igrejas fossem instaladas. Inclusive tem um nome deles, o nome Rockefeller, lá em Israel e em Jerusalém. Mas por que tudo isso? Porque ele preferiu as bênçãos do Senhor, que está em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que enriquecem e não acrescentam dores. O pastor mencionou no começo da mensagem
Eu prometo que eu já estou acabando isso, é uma introdução ao texto. O tema mesmo da mensagem é muito curto e breve, até por isso que eu decidi falar um pouco sobre isso, porque eu sinto que foi do Espírito Santo, eu acredito. Mas o pastor mencionou que existe muita conversa na internet e tal, mas eu vou te dizer algo. Eu fiquei esses dias imaginando e lembrando da história da viúva de Sarepta. Quantos já ouviram essa história? Ergam a mão, daquela viúva de Elias. Ergue a mão, quantos já conheceram? Ergue bem alto, sim, só para eu saber. Ó, a maioria das pessoas já escutaram essa história. Você vai lembrar, você que já ouviu. Elias chega na casa dela e ele fala bem assim: viu, o que você tem aí para eu comer? Sabe o que ela fala? Sabe o que eu tenho? Um último bolinho aqui, um pouquinho de pão, alguma coisa aqui, mas é a última refeição. Depois que eu e o meu filho comermos o que tem aqui, vamos morrer. Estamos só aguardando, porque essa é a nossa última. Sabe o que Elias falou? Eu fico imaginando se tivesse Facebook e Instagram naquela época. Iam acabar com Elias. Elias pegou e falou bem assim: vai, prepara para mim então uma refeição que eu vou comer, não para vocês. Imagina esse comentário na internet. Alguém gravou Elias falando isso e soltou no WhatsApp. O vídeo correu. Iam acabar com Elias. Elias, mercenário, ele estava com fome, queria aproveitar para ele. Onde já se viu, a viúva não tinha nada. E quantas vezes a gente não vê isso? Os pobrezinhos que não tem nada e estão sendo explorados e tal. Só para dizer que não tem só pobrezinho semeando. Rockefeller não era um pobrezinho que estava semeando. Mas de qualquer modo, e o que acontece com a viúva? Não faltou azeite na botija dela. Porque aquele que tem lhe será dado, o que não tem, até o pouco que tem lhe será tomado. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 25. E Jesus, mas isso é o Antigo Testamento. Jesus olha para uma viúva e fala bem assim: essa daqui é a que mais deu, porque ela deu de tudo que tinha. Olha que sério isso. Então, quando nós aprendemos que por que o dinheiro? Algo mais intrigante ainda, que muita gente contesta a mensagem sobre dinheiro. E eu acho que eu gosto de tratar desse tema, porque eu vejo que as pessoas não gostam e é importante. Por quê? A maioria das pessoas que criticam são pessoas que trabalham 8 horas por dia atrás de dinheiro, 44 horas por semana atrás de dinheiro. Você passa, elas estão: onde você está indo? Eu preciso acordar mais cedo porque eu tenho que trabalhar. Mas por que se o dinheiro não é importante? Morrer de fome, ninguém vai morrer no Brasil, eu te garanto. Você não morre de fome no Brasil. Se você pedir comida, as pessoas vão te dar. Sempre vai ter alguém para ter solidariedade. Até na África, onde infelizmente existe fome, muitos morrem. Inúmeras pessoas que são diligentes lá podem não ser ricos, mas eles não morrem de fome. Morrer de fome você não vai. Se o dinheiro não fosse importante, você não devia então se preocupar em pagar suas contas, em pagar um bom plano de saúde para o teu filho, comprar um bom material bíblico, investir em equipamento para evangelização, seja CD, seja livro, seja o que for. Porque tudo tem um custo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu creio que Deus vai te libertar e me libertar de qualquer mal e de qualquer ensinamento falso e não verdadeiro que nos impede de crescer. É aqui que eu acho o mais grave. Nos impede de crescer. E por que te impede de crescer? Se eu fosse Satanás, eu ia atacar diretamente o dinheiro, como ele fez com Jó. Satanás tirou o Deus. Tem gente que fala: o diabo que dá dinheiro para a pessoa se desviar. Então ele teria dado para Jó, não tomado de Jó. Mas se eu fosse Satanás, eu ia falar: eu vou mexer com o dinheiro. Por quê? Porque Deus diminui o poder dos cristãos na sociedade. Porque aonde tem dinheiro, tem poder e influência. Se você tem bastante dinheiro, você pode pagar bons advogados para se defender, não é para fazer o mal para ninguém. Se você tem bastante dinheiro, você pode comprar muitas cestas básicas e matar a fome de muita gente. Mas eu já ajudo as pessoas. Você prefere matar a fome de 1 ou de 10 milhões? Eu prefiro matar a fome de 10 milhões. Mas para isso, se cada cesta básica custasse R$1, eu ia precisar de 10 milhões de reais. Então o dinheiro não é mau, o dinheiro é bom quando ele é bem usado. Paulo, mas e quando a Bíblia fala: e é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu? Esses textos, muitos cristãos têm eles de cabeça. Tiago: ai de vós ricos que oprimeis os pobres. E quando fala, porque em 2 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você reparou que é tudo vinculado ao mau uso do dinheiro? O amor ao dinheiro. Vós ricos que oprimis os pobres, que exploram os seus trabalhadores, que é o que está escrito em Tiago. E é por isso que muitos se levaram por essa ganância. E Jesus fala em Lucas capítulo 12, no versículo 9 ao 21, ai, não vos prendais na ganância, na avareza. O resumo de tudo isso está em Salmos capítulo 62. Se puder colocar esse texto aqui atrás, Salmos capítulo 62, versículo 10. E eu encerro essa introdução dizendo Salmos 62, versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. É essa a mensagem bíblica. Esse é o resumo. Por isso que o amor ao dinheiro causa mal. Mas Jesus promete que nós receberemos 100 vezes mais já neste tempo. Depois, se você quiser verificar, Marcos 10, 29 a 31.
Mas você que abriu a Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 7, o texto diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Esse texto é fascinante, porque ele mostra o que é a coisa principal. E se eu te perguntasse, nós acabamos de descobrir que sabedoria é a coisa principal. E se eu lhe perguntasse, quantas vezes você ouviu falar de sabedoria esse ano? Imagina que você não veio aqui nas outras mensagens em que foi ministrado sobre sabedoria, independentemente se era eu, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa que falou sobre sabedoria. Tira esses dias que você veio. Quantas vezes você ouve falar de sabedoria? Provérbios 4, 7. Sabedoria é a coisa principal. Eu tenho uma notícia boa para você. E muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu aprendi com pessoas que têm mais experiência que eu. Lembre-se muito, eu já vou dizer por que eu estou falando isso. Muitos dos problemas que você enfrenta, e na verdade, todos os problemas que você enfrenta, não é um problema no casamento, não é um problema de falta de dinheiro, não é um problema de enfermidade, não é um problema de depressão, é um problema de falta de sabedoria. Claro que existe o pecado no mundo e que por causa do pecado nós estamos sujeitos ao sofrimento. Eu posso responder, eu posso pagar pelo pecado do meu pai? Ninguém paga pelo pecado do pai. Nós sofremos a consequência do pecado do pai. E quem é um pai, por exemplo? Adão, que é o nosso ancestral comum. Inclusive até a medicina descobriu que todo ser humano, seja ele branco, negro, japonês, brasileiro, americano, o que for, todos são descendentes de um mesmo ancestral comum que tem mais ou menos 6.000 a 6.500 anos, que é Adão. Por causa do pecado dele, nós sofremos a consequência do pecado dele, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu vou te dizer que 99% dos problemas em que nós desafiamos na nossa vida é um problema de falta de sabedoria. E eu vou dizer por que é um problema de falta de sabedoria. Por exemplo, para casais. Paulo, você não é casado, então eu vou dar um exemplo de quem é e me falou isso. Eu conversei por 10, 20, 30 minutos uma vez com a minha mãe, alguns anos atrás, depois que meu pai tinha falecido. E eu disse assim: mãe, se o papai pudesse voltar aqui, o que você faria de diferente? A resposta que ela deu para mim, depois de ter vivido, acho que foram 20 anos de casado. Ela estava com 52, 53 anos de idade. Ela olhou para mim, ele já tinha falecido, e disse: eu respeitaria mais as diferenças dele. Eu respeitaria mais as diferenças dele. Não é o caso dela, mas vou dar um exemplo. Sabe aquele marido que ama suco de melancia e a esposa fala: pois eu vou fazer suco de laranja. Ele vai ver. Por que isso? Por não respeitar as diferenças. O suco é só um exemplo. E vai muito mais longe isso. Mas não é só a esposa, o marido faz a mesma coisa também. É para os dois. Porque Paulo ensina que o marido tem que se entregar pela esposa e a esposa pelo marido. Porque nem o marido é dono do próprio corpo e nem a esposa é dona do próprio corpo. Mas os dois são uma só carne. Deixará um homem, o pai, a mãe, unir-se à sua mulher e serão dois em uma só carne. Mas o que é isso? Talvez o teu casamento, você pode olhar um ímpio e o casamento dele não está tão detonado quanto o teu. E por quê? Porque talvez um respeite a diferença do outro. São dois ateus que estão um respeitando a diferença. Mas eles não vão ser salvos. Eu não quero ter um ímpio como modelo, mas eu estou mostrando a aplicação de leis divinas que podem funcionar para você como para mim. Mateus 5,45. A chuva e o sol está sobre os justos e sobre os ímpios. Se eu derrubar a água aqui, ou um ímpio jogar água, vai cair para os dois. A chuva vem para todo mundo. E se nós aplicarmos as leis que Deus criou e aplicarmos princípios de sabedoria, nós podemos reestruturar toda a nossa vida. Eu até estava falando hoje com o pastor, que o pastor me cobrou por muito tempo a escrever aquele livro que eu tinha prometido e falei, já faz eu acho que faz 2 anos, não sei. E eu falei: pastor, eu estou escrevendo, mas eu tive que estudar e não teve jeito. E eu achei interessante, até brinquei com ele, falei: pastor, foi bom eu ter te falado, porque eu criei uma motivação para poder ler. Qual a motivação? Você ficar me cobrando e eu ter essa responsabilidade. Eu falei que ia escrever. Aí eu decidi, eu até comentei com ele, eu falei: eu não vou mais escrever aquele que eu estava escrevendo, eu vou mudar o título, vou fazer um outro, porque eu perdi a inspiração para escrever daquele título. Aí eu falei para o pastor que o título é mais ou menos a mesma ideia e o mesmo princípio de curtos vídeos que às vezes a gente faz e posta na internet. É falando sobre diferentes leis e princípios bíblicos que muitos cristãos estão rejeitando e que impedem um crescimento financeiro, espiritual, emocional, conjugal e familiar. Fracassa nas finanças. Por quê? Porque não segue algumas leis. Quais? E nesse livro eu estou citando essas leis. E eu ainda falei com o pastor que está por pouco, vai acabar.
esse eu acredito que até bem antes do final do ano eu consigo terminar. Mas por que eu decidi escolher esse tema? Porque eu vejo que é um tema que muitos cristãos fracassam, inclusive eu. Sempre que eu prego para mim também. Tudo é aplicado para mim. Toda vez que eu erro, eu falo, nossa, parece que eu estou vendo eu pregando aí. Esses dias eu ainda estava assistindo uma mensagem minha, pastor, eu falei, nossa, eu estou precisando aplicar isso aqui. Porque nós somos humanos, erramos e fracassamos. Mas por falta de sabedoria o homem está sendo destruído. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. E o tema que eu escolhi para a mensagem de hoje é intimidade com Deus, que nós só vamos adquirir com sabedoria. Nós poderíamos pegar inúmeros exemplos de intimidade com Deus. Daniel, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Como de costume, voltou Daniel a orar, assim como fazia normalmente, 3 vezes ao dia. Davi orava também. Se nós olharmos Salmo 119, 164, ele louvava a Deus 7 vezes por dia. E se eu te perguntasse, eu e você, estamos buscando intimidade com Deus? O que é buscar intimidade com Deus? O que é ter Deus? Como que é caminhar com Deus? É só eu dizer que eu acredito em Deus? Interessante, a salvação, ela não vem pelas obras. A salvação, ela vem pela fé. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque a salvação não vem de vós, não é das obras, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares, em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. É isso que a gente precisa para ser salvo. Porém, em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz que as obras da carne são, aí Paulo começa a enumerar: lascívia, prostituição, idolatria, porfia, tudo, e ele vai enumerando inúmeras obras da carne. E ele diz no final: e os que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Então as nossas obras podem fazer com que nós venhamos a perder a salvação. Inclusive, uma vez um rapaz me perguntou: é possível perder a salvação? Claro que é possível perder a salvação. A Bíblia diz, e eu ainda separei, eu estou montando separando alguns textos bíblicos em que referenciam uma pessoa perdendo a salvação. Isso tudo por quê? Porque foram rejeitados princípios que Deus estabeleceu e regras para que nós alcançássemos o reino dos céus. Agora a grande pergunta é: você busca intimidade? Eu busco intimidade? Como? Buscar intimidade é caminhar com Deus, é estar com Deus, é procurar a Deus, é não viver para si, é viver para Deus, é colocar Deus como prioridade na tua vida. Eu estava lendo hoje, eu não sei se vocês ouviram, quem ouviu falar que o Ike Batista foi preso? Ergue a mão, quem ouviu falar? Ike Batista, Ike Batista, há alguns meses atrás, foi preso. E bastante gente sabe. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil. O juiz que prendeu ele chama Marcelo Bretas, se eu não estiver enganado. E hoje eu estava lendo a respeito desse juiz, é um juiz federal, um juiz que se destacou muito, inclusive na mídia, porque ele conseguiu demonstrar inúmeras irregularidades, recuperar bastante dinheiro dos cofres públicos, de corrupção, prendeu bastante gente importante. Não sei se ele está certo ou errado, mas que ele conseguiu fazer uma grande revolução, ele conseguiu chamar a atenção. E hoje eu estava lendo um artigo que meu irmão compartilhou comigo, em que ele, o juiz, olha só, você talvez pense assim: só pode buscar a Deus na igreja. Olha o que esse juiz federal faz. Um dia ele chega no gabinete dele, nos primeiros dias na vara dele, pega uma Bíblia e fala: esse aqui é o livro que vai conduzir essa vara. A vara é o local onde o juiz trabalha ali. E ele cita a Bíblia em sentença, ele diz isso em uma entrevista, que ele fala de textos bíblicos em uma sentença judicial, em uma conversa séria, em uma conversa boba, quando ele está conversando, falando sobre qualquer amigo, qualquer tema. Deus para ele se tornou uma prioridade. Isso pelo menos é o que ele colocou na entrevista, e sendo um juiz federal, e de muita ousadia, inclusive, falar isso em rede nacional, até porque ele está sendo muito visado pelos inimigos, porque ele está tendo muito destaque pelas operações que ele está fazendo. Agora eu te pergunto, e eu e você, estamos procurando colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Como que é pôr Deus em primeiro lugar? Não é falar que coloca Deus em primeiro lugar, é tentar viver Deus em primeiro lugar. E eu trouxe alguns passos rápidos que nós podemos fazer, tanto para verificar se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou se nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o primeiro deles, que eu creio que é o mais importante, é reconhecer que podemos não estar buscando a Deus como deveríamos. Isso está em Provérbios, não precisa abrir sua Bíblia, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Provérbios capítulo 20, versículo 6.
cada qual entre os homens apregou a sua beneficência, ou a sua própria bondade, a depender da versão. Mas o homem fiel, quem o achará? Sabe que é algo incrível? Muitas vezes eu vou ministrar em algum lugar, vou falar uma mensagem como essa, assim, e uma mãe me procura no final do culto e fala assim: Paulo, como meu filho tinha que ter escutado aquela mensagem. Aí eu fico olhando para ela, feliz porque ela gostou da mensagem, queria que o filho tivesse ouvido, e eu penso, será que você também não foi boa para você? Pode até ter sido, mas talvez nós tenhamos uma ação, vem espontâneo em nós, e nós queremos jogar a culpa, olhar e observar necessidades de correções na vida do próximo e do outro, e não na nossa mesma. Será que você sentado aí está pensando assim: como eu queria que minha esposa estivesse aqui, se meu pai escutasse essa mensagem? A Joyce Meyer, uma grande pregadora do Evangelho, uma pregadora dos Estados Unidos, ela diz que um dia ela dobrou o joelho e falou: Deus, muda a vida do meu marido, muda a vida dele, o nome dele é Dave, muda a vida do Dave. Eu nunca mais esqueço dela falar isso. E ela falou que ela ouviu o Espírito Santo falar no ouvido dela: é você que tem que mudar, Joyce, não é o Dave. Uma vez uma mulher me perguntou como que eu podia fazer para resolver isso no casamento, era um problema. Eu falei: olha, o primeiro passo é você entender que a iniciativa vai ter que ser tua e não dele. Por quê? Porque é você que está indo atrás da solução. Então é tua iniciativa. Como é que eu faço para resolver? Não, mas a culpa é dele, mas a iniciativa é tua. Você que tem consciência de que tem que melhorar, não é ele. Ele pode ser não, mas é dela também, tanto para homem quanto para mulher. Você tá lá e fala: como é que eu ajudo minha esposa? Ela tinha que melhorar e tal. Sabe quando você chama a esposa, ela fala: ele não me entende. Aí você chama ela. Ele não chama ele, ela não me entende. Ninguém entende ninguém. Os dois estão cometendo os mesmos erros. Se você olhar e falar: não, a iniciativa vai vir de mim, porque é eu que tenho consciência de tudo isso aqui. A minha mãe disse que durante o início da vida dela, e nós acompanhamos isso, quando ela veio a Jesus Cristo, o meu pai rejeitava tudo isso. Até que um dia ela tomou uma decisão em falar: eu não vou ficar pregando para ele, vou tentar e vou fazer o máximo para viver Jesus na minha casa. E ele ainda disse: não vem querer me chamar para a igreja. Depois de alguns anos, meu pai estava dentro da igreja buscando a Deus, morreu pregando o evangelho, e era um homem que tinha dito que não precisaria em igreja evangélica, porque crente era pobre, feio, burro. E olha a virada. E ela disse: eu nunca precisei usar argumento teológico, matemático, racional, de astronomia para poder convencer ele. O Espírito Santo convenceu. Então a iniciativa tem que vir de nós. E um ponto fundamental para você conseguir buscar mais intimidade com Deus é reconhecer que talvez você e eu não estejamos buscando a Deus como deveríamos. Senão essa mensagem não vai servir para você. Se você olhar e falar assim: Paulo, eu já busco, então essa mensagem não é mais necessária. Por isso que o primeiro ponto é nós reconhecermos que fracassamos na busca por Deus. Aí basta, porque nós vamos agora aplicando a humildade, porque o humilde sobe e o arrogante cai. Antes da queda eleva-se o coração do homem. Aí sim, tudo que eu vou falar agora vai começar a fazer sentido para você, porque você vai falar: de fato, eu quero buscar mais intimidade com Deus. Eu quero buscar um relacionamento mais próximo de Deus. E se nós olharmos, agora o segundo ponto. O primeiro é reconhecermos que podemos não estar buscando a Deus como deveríamos. O segundo ponto: tomarmos uma decisão de buscar intimidade com Deus. Isso é óbvio. Como que você vai buscar mais intimidade com Deus sem decidir tomar mais intimidade? Paulo, por que você está falando algo tão óbvio? É simples. Muitos cristãos acreditam que Deus está no controle de tudo. E Deus não está no controle de tudo. E eu posso falar isso com um fundamento bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E domine ele, o homem, sobre as aves do céu, sobre os peixes nos mares, sobre os animais que se arrastam, sobre toda a terra. A terra, o mar, o céu, é tudo de Deus. Mas em Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Salmos capítulo 8, do versículo 6 ao 9 diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, os homens, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que os homens tenham domínio sobre as obras de suas mãos. O domínio da terra está na mão de quem? Se estivesse na mão de Deus, não estava essa tragédia. Vamos supor que o efeito estufa de fato aconteça e tenha um problema ambiental. Se esse efeito estufa não aconteceria se Deus estivesse no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo e uma criança fosse molestada, a gente tinha que aplaudir, porque teria sido Deus. Se Deus estivesse no controle de tudo e você está perdendo o teu casamento, amém, porque seria Deus. Mas não é. Se Deus estivesse no controle da terra, o céu é uma tragédia. Então por que eu estou dizendo que nós temos que tomar uma decisão de buscar intimidade com Deus? Porque quando você pensa que Deus está no controle da tua vida, cuidado, Deus tem o controle, Ele tem o poder, Ele intervém quando é necessário. E quando nós não temos força, Ele faz milagre, Ele controla, Ele age. Mas
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Exige uma atitude, uma iniciativa, uma força decisiva nossa. É uma decisão que você precisa tomar intelectual, interna, mental, de buscar intimidade com Deus. Eu decido, a partir de hoje, que eu vou buscar mais intimidade com Deus. Então você acabou de seguir os 2 passos mais importantes. Isso também está em Provérbios capítulo 1, versículo... Esse eu não precisa abrir sua Bíblia, mas esse eu vou ler. Provérbios capítulo 1, versículo 30 diz assim: não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim comerão o fruto do seu próprio caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As tuas decisões é que te trouxeram aonde você está. Você casou com quem casou porque você decidiu casar com quem casou. E você e eu vamos nos tornar o que estamos decidindo se tornar. Hoje eu estou decidindo o que eu vou me tornar amanhã. Eu decido se eu vou fazer algo ou se eu não vou fazer algo. Quando foge do meu poder, quando foge do controle do homem, aí é hora de colocar nas mãos de Deus. Agora imagina se eu acordasse e falasse assim: Deus, eu queria tanto que você me fizesse emagrecer uns 7 quilos, colocasse uma massa muscular no meu braço, no meu tórax, nas costas, eu quero ficar bem fortão. Amanhã cedo, eu creio, eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer com você. Por um simples motivo. Deus vai falar para você abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? É uma força de decisão nossa. Nós precisamos agir. Você e eu precisamos tomar uma decisão. Deus, por que o meu casamento está assim? A maioria dos casamentos destruídos, a maioria deles, ou o pai ou a mãe de um dos cônjuges eram contra aquele relacionamento. Esse tempo atrás teve uma pessoa que disse que o casamento dela estava fracassado. E daí meu irmão perguntou para ela assim: viu, deixa eu fazer uma pergunta só de curiosidade. O teu pai ou a tua mãe eram contra? Nossa, minha mãe era veementemente contra o nosso casamento. Mas foi lá e casou. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, que os teus dias se prolonguem na face da terra. Tá, Paulo, mas agora a caca já está feita. Agora eu já casei. E a Bíblia fala que não pode divorciar se não for por adultério. Então o que eu faço? Agora é hora de aplicar a sabedoria para transformar a tua vida daqui em diante. Porque o passado já foi. Não adianta remoer ele. Algo bonito que eu ouvi o pastor Silas dizendo é que o evangelho, ele elimina o passado, transforma o presente e prepara para um futuro melhor. E nós precisamos de um futuro melhor através de decisões que eu tomo. Uma decisão que você toma de dirigir embriagado pode matar uma família. Uma decisão que você tomou. Uma decisão que você toma de trair a tua esposa pode fazer você perder credibilidade com o teu filho durante toda a tua vida, por causa de alguns minutos de prazer. Uma decisão que você toma no carro, de olhar uma mensagem no celular, pode fazer você bater, ficar tetraplégico e ainda perder a tua esposa. Olha que sério, por causa de uma decisão. Decisões decidem a qualidade da nossa vida. E a qualidade da tua vida está sendo decidida pelas decisões que você está tomando. E todos os dias nós estamos tomando uma decisão, sejam elas boas ou ruins. Agora o poder aqui é nós podermos aplicar e tomar boas decisões. Por isso decida buscar intimidade com Deus. Primeiro item, reconhecer que podemos não estar buscando intimidade com Deus. Segundo item, tomar uma decisão de buscar intimidade com Deus. E agora, eu queria ver se o rapaz ali que coloca os textos bíblicos consegue colocar bem rápido uns, deixa eu até ver, 1, 2, 3, 4, 5 textos bíblicos. O primeiro deles está em Isaías 55, 6. Esse é o terceiro ponto. O primeiro, reconheça que você pode estar falhando na tua intimidade. O segundo, decida buscar intimidade com Deus. E o terceiro, não adie essa decisão de buscar intimidade com Deus. Você decidiu, eu vou buscar, não adie o início disso. Quando que você vai começar? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mateus 24, 44. Olha o que nós acabamos de ler. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez para você seja hoje. Talvez você não viva até amanhã, eu não sei. Meu pai entrou numa igreja e ele terminou o culto com a mão no peito, passando mal porque começou a ter um infarto do miocárdio. Em 40 minutos ele não estava mais na terra. Pode ser o teu caso, você pode viver talvez até os 100 anos, eu não sei. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Segundo, Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Lucas 12, 19 a 20. Nós não sabemos a que hora o Filho do Homem poderá vir. Talvez não seja a tua morte, talvez seja a vinda de Cristo. Olha o que diz em Lucas 12, 19. E direis à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: insensato ou louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Atos 22, 16.
Você está vendo todos esses textos dizendo que nós não podemos adiar uma decisão de buscar intimidade com Deus? Atos 22:16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pés, invocando o seu nome, o nome de Deus. Muita gente que eu conheço fala, eu não vou me batizar ainda. Eu pergunto por quê? Olha só, não precisa colocar esse que eu vou falar agora, mas Marcos 16:16 diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aí olha o que o texto diz: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pés, invocando o seu nome. Não podemos adiar. Ah, mas eu estou pecando muito. Quem que não peca? Jesus falou, quem não peca atira a primeira pedra. Nós todos pecamos e falhamos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2. Decisão de não adiar o início da nossa intimidade, de uma busca incessante por intimidade com Deus. Porque diz, no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui na Batista Betel o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação para você. Hoje é o dia da salvação para mim. Hoje é o dia de nós decidirmos buscar intimidade com Deus. O primeiro passo, reconhecer que podemos não estar buscando intimidade com Deus. O segundo passo, tomarmos uma decisão de buscar intimidade com Deus. Agora, qual que é a primeira decisão? Não adiar. É hoje. É agora. É no culto. Eu até combinei com o pastor. Eu vou seguir a sequência, mas fica alerta. Eu combinei com o pastor de te dar um presente. O pastor é testemunha, até eu falei agora há pouco com ele. Não deu para eu trazer porque a gente teve que viajar rápido e voltamos agora há pouco. Não deu para eu trazer aqui no culto. Mas eu vou entregar um presente, não é um livro. Volte e meia eu entrego o livro, mas não é um livro dessa vez. E se você decidir buscar uma intimidade com Deus e seguir o passo que está logo adiante no tema da mensagem, você pode ser o presenteado. Mas agora qual seria o terceiro ponto? E esse eu acho um dos mais importantes. Se inspirar a buscar intimidade com Deus. Do que a gente está falando nessa mensagem? Nós estamos falando de buscar intimidade com Deus. Qual o primeiro passo para buscar intimidade? Reconhecer que podemos não estar buscando intimidade com Deus. Porque se eu te fizer uma pergunta, eu pego esse copo com água aqui, e eu falo bem assim, esse copo, ele está completamente cheio d'água, mas na verdade ele está vazio. Eu falo, não, ele está cheio. E eu já dei essa ilustração. Aí você fala, não, Paulo, está vazio. Eu falo, não, ele está cheio. Aí eu te pergunto, Paulo, vou encher o copo? Não, porque eu acho que ele está cheio. Se você olhar e falar, eu já busco intimidade com Deus, você vai procurar buscar mais? Não, porque você acha que já busca. Agora a pessoa que reconhece que o copo está vazio, fala, não, está vazio, eu preciso encher. Não, eu não estou buscando intimidade suficiente, eu preciso buscar mais. Então se eu não me reconhecer, nada vai servir para a nossa busca de uma intimidade com Deus. Por isso a primeira decisão é reconhecer que precisamos buscar, que podemos estar falhando nessa busca. A segunda decisão é tomar uma decisão de buscar intimidade com Deus. E a terceira decisão é não adiar essa decisão em todos esses textos que nós vimos. Isaías 55:6, Mateus 24:44, Lucas 12:19, Atos 22:6. Em todas essas passagens, não adie a decisão de buscar intimidade com Deus. Mas e agora a terceira? É um passo fundamental que nós precisamos tomar. E ele pode ser o que vai transformar a tua história. Na verdade é o quarto ponto. E ele pode transformar a tua forma de buscar intimidade com Deus. Se inspire para buscar intimidade com Deus. Até hoje, eu e a pastora estávamos conversando que um dos maiores desafios do ser humano não é vencer o casamento, não é nem buscar a sabedoria, e não é nem ter a sabedoria. O maior desafio que você pode ter na tua vida é se manter inspirado. Se manter inspirado. Olha a frase de um grande milionário: homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. Homens de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem de vez em quando. Homens de sucesso continuam fazendo o que os que são fracassados param de fazer. Exemplo, eu não vou pedir para erguer a mão porque eu não quero te constranger. Muita gente, e já aconteceu comigo também, já começou a fazer a leitura bíblica. Eu falo, vou ler a Bíblia inteira, e parou. Muita gente já decidiu orar todo dia de manhã e parou. Muita gente já decidiu ir todo domingo ao culto e parou. Muita gente já decidiu ser dizimista e parou. O que é isso? Quase todo mundo faz isso. Quase todo mundo toma uma decisão bonita e legal na vida, mas eles param. Agora os homens de sucesso fazem constantemente o que os fracassados fazem de vez em quando. Eles continuam sendo diligentes, acreditando na visão deles. Eu assisti o filme, embora tenham posto, eu
eu li um pouco da história daquele homem chamado Ray Kroc, que é o fundador do McDonald's, e eu assisti o filme dele. Inclusive o nome do título em inglês é O Fundador, e em português está escrito Fome de Poder, para complicar tudo. E além disso, no filme, apesar deles terem puxado e forçado um pouco a barra ali, colocando ele como um vilão, tem algo muito extraordinário nesse Ray Kroc, que é o fundador do McDonald's. O nome McDonald's veio dos irmãos Donalds. Eles desenvolveram ali o restaurante como que eles queriam que fosse, a estratégia para atender rápido. E esse Ray Kroc chegou no restaurante deles e ficou fascinado, lá na Califórnia, na cidade de San Bernardino. E ele ficou fascinado. Nossa, eu fui atendido muito rápido. 30 segundos ele olhou, já está pronto? Já está pronto. Aí ele foi tentar entender como. Não, é porque nós temos uma equipe, cada um é responsável por uma parte, até os movimentos que eles fazem é tudo planejado. Ele ficou chocado. Ele falou, viu? Voltou no outro dia. Eu tenho uma ideia para esse restaurante. É maravilhoso. O qual? Franquia. Aí aqueles irmãos olharam para ele, os irmãos Donalds, que carregam o nome até hoje do McDonald's. Não, nós já tentamos franquia, não dá certo. Aí ele, não, mas por que não dá certo? Não, a gente não tem pessoas de confiança para colocar em outras cidades para manter a qualidade dos produtos. Aí ele falou, nossa, o que eu podia fazer? Resumindo, para não se estender, ele decidiu investir naquela visão. Por mais que viessem obstáculos, ele começou a viajar, ir atrás de pessoas competentes, capacitadas. E hoje alguém já ouviu falar no McDonald's ou não? E sabe que idade que ele tinha quando ele começou? 55 anos de idade. Eu estou bem longe de 55 anos de idade, então acho que dá para fazer muita coisa até lá. E tem gente que eu encontro de 40, já estou chegando, estou ficando velho, já está acabando minhas forças. 40, falta 15 para os 55. Eu conheci uma mulher de 80 que estava abrindo uma fábrica, uma empresa de queijo. Ela morreu depois de uns 2, mas ela abriu. Ela abriu. Agora, e daí? Você sabe se você vai morrer da idade de um homem que viveu até os 100 e poucos anos? O Benny Hinn está vivo, o Billy Graham está vivo até hoje. Tem mais de 90 anos. E se você está nos 40 aí falando que já está velho e for até os 80, você só tem o dobro. Esses dias uma pessoa falou para mim, eu já tô muito velho. Perguntei, quantos anos você tem? Eu tenho uns 33, 34 anos. Falei, nossa, você é 50 anos mais nova que meu avô. Aí a pessoa olhou assim, ficou meio assim, você tem a vida inteira pela frente. Agora, quando você faz ali 18, 19 anos, é a hora que você acaba de nascer. Porque até então você é um bobo alegre, que corre para lá e para cá. Tem as exceções. Tem Beethoven com 8 anos compondo a 9ª Sinfonia. Tem um monte de exceções. Mas em regra, você começa a entender o que é um cheque, um talão de cheque. Eu tenho que transferir o imóvel, tenho que pagar algum imposto. Você começa a ver isso com 18, alguns mais cedo. Mas agora a pessoa com 40, 50 anos já desistindo da vida. Ele fundou com 55, a maior rede até hoje. É uma das empresas mais valiosas que existe no mundo. Ela está entre as 4, 5 primeiras. Está lá o Google, a Coca-Cola, a Apple. E eu não sei se agora o Facebook chegou lá, mas o McDonald's estava ali na frente do Facebook. Imagina uma lanchonete bater e ganhar do Facebook. Todo mundo está no Facebook, mas uma lanchonete ganhar disso. Então, qual é um passo importante? Você se manter inspirado. E agora, como que eu posso me manter inspirado? Porque esse é o maior desafio. E como que você faz para constantemente fazer o que fracassados fazem de vez em quando? Eu vou dar uma dica. Se mantenha inspirado. Paulo, agora ficou fácil. Só falar se manter inspirado, mas como que eu me mantenho inspirado? Eu pesquisei na Bíblia e Deus colocou uma chave no meu coração. Que diz que nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. Tudo na tua vida que você quiser honrar, conquistar, o que você quer honrar? Tua mãe. Que mais? O teu emprego. Você quer ganhar mais dinheiro. Por quê? Para amar o dinheiro? Não é para amar o dinheiro. É para ajudar as pessoas. O que mais? Eu quero ganhar, eu não sei, eu quero que meu filho tenha uma boa educação. Então, se você quer honrar esses propósitos que você tem, crie uma motivação para alcançar esses propósitos. Por exemplo, crie o hábito de fazer um culto doméstico em casa, toda quarta-feira. Por mais que na escola venham ensinar ideologia de gênero, liberação de drogas, morte, qualquer política que você discorde, se você der uma boa educação para o teu filho, olha só como é sério, nada vai tirar os ensinamentos que está nele, nada vai tirar os ensinamentos que a família transferiu para o filho. Um especialista em um livro, o livro chama, é um livro curtinho e pequenininho, um especialista que trata do tema a respeito de sodomia, ele disse, olha essa frase, eu até destaquei ela e salvei: dada uma boa relação de pai e filha, nenhuma mulher desenvolverá o lesbianismo. Olha que coisa séria. Dada uma boa relação de pai e filho e filha, nenhuma delas vai se desenvolver para uma relação de lesbianismo. Se inflamar
contra a natureza, como o apóstolo Paulo diz. Agora, o que está sendo dito aqui? A importância de um ensinamento cristão em casa. Você quer uma família abençoada? Insira um ensinamento cristão na tua casa. Você quer ganhar dinheiro? Crie motivações para cumprir esse propósito, desde que você não passe a mal o dinheiro, porque aqui é o segredo. Se o teu tesouro, o teu olho, tua vida, é tua alma, e estiver naquilo ali, você vai perder a tua vida. Quando eu digo perder a vida, no sentido de perder a vida eterna. Nós só honramos as coisas para as quais criamos motivação. Então agora eu vou te dar uma ideia. Crie motivações para estar inspirado na presença de Deus. Como que você pode criar uma motivação para estar inspirado na presença de Deus? É fácil. É só você estabelecer, por exemplo, um plano para buscar a Deus de um modo diferente. Eu vou dar uma sugestão. Estava falando hoje com o pastor. Se você decidir, por exemplo, falar, eu quero muito, eu vou dar um exemplo. Eu quero muito aprender inglês, mas eu tenho preguiça de ir para a escola de inglês, eu tenho preguiça de fazer aula online, eu tenho preguiça de tudo. A Bíblia fala, eu vou até ler esse texto em Provérbios, capítulo, não precisa abrir, 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, não é do ateu ou do mal, do preguiçoso. Pode ser um cristão isso aqui. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem que não tem entendimento. E tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e sua parede de pedras estava derribada. Quando eu olhei, considerei, e vendo, recebi uma instrução. Olha agora, um pouco de sono. Coloca esse texto para a gente no telão, Provérbios 24, 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, tua necessidade como um homem armado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador. Não vai vir sobre o mal, vai vir sobre o preguiçoso, aquele que só quer dormir, só quer descansar. Agora, se você falar, não, eu quero produzir na minha vida, o que você faz? Cria uma motivação. Por exemplo, no caso do estudo de inglês, o que você faz? Vai lá na escola de inglês onde você quiser ir, e paga a mensalidade, paga adiantado alguma coisa. Você acabou de gastar um dinheiro, se compromete de ir lá. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Cria um propósito, conte para as pessoas que você vai fazer isso. A chance de você cumprir o teu propósito ali aumenta significativamente. Na verdade, quando você escreve o que você quer alcançar, a chance de alcançar aumenta 90 vezes, quando você só escreve. Olha que incrível. Quando você toma uma decisão de criar uma motivação para o que você quer, você alcança o que você quer. E qual motivação você poderia criar para, por exemplo, buscar intimidade com Deus? Desenvolver um plano de leitura bíblica anual. E era isso que eu queria falar aqui, que eu conversei com o pastor, que é o presente que você pode ganhar. Se você quiser, fala, Paulo, eu quero fazer um plano de leitura bíblica. Tem alguns planos, você escolhe o que você gosta, você faz do jeito que você preferir. Mas eu vou dar uma sugestão, porque tem pessoas que gostam de sugestões, tem pessoas que falam, Paulo, eu queria que você me desse uma opinião. Eu vou dar uma opinião, é só uma opinião, você não precisa seguir. Tem gente que pega e lê assim, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Aí no dia seguinte, 4, 5, 6. Aí no dia seguinte, 7, 8 e 9. Quando ele chega no livro de Números e começa com a genealogia, ele desmaia. Por quê? Vem um monte de nome, um atrás do outro, ele fica louco. Como é que eu vou entender isso aqui? Ainda pega uma versão mais difícil da Bíblia, o cara fica louco. Fala, não, a Bíblia é só para os top, só para os grandes. Eu já vi quanta gente falar isso. Nossa, ele entende a Bíblia, ele sabe o que está escrito. É que ele não conheceu a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia que, em vez de falar tu, escreve você. Aí você vai entendendo muito mais fácil aquela linguagem. Se você pegar e falar, não, eu vou desenvolver um plano, e eu vou dar uma sugestão de um plano que seria bom. E se você quiser, você pode procurar no final do culto, eu pego o teu telefone, ou o pastor, a gente vê como que faz, e eu depois te envio esse plano. Ou a gente entrega aqui na igreja, o pastor te dá, o modo que for mais fácil. É diferente se você ler Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até porque se você chega em um livro ou em uma historinha que você não está muito habituado e acha mais entediante, aquilo pode ser cansativo para a vista. Aí o que você faz? Você lê a Bíblia como um sistema, como um todo. Você lê ela, o Antigo e o Novo Testamento junto, por exemplo. Por quê? Aí você está lá, você abre no livro de Levítico que fala, se o teu filho fizer isso, joga pedra nele e mate-o na frente da congregação. Aí você fica louco. Aí só li agora. Esse plano de leitura que eu estou dizendo, ele vai te ajudar a entender o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Isso não é nem um livro, não é de ninguém, é a Bíblia. Só que você vai ler ela de modo sistemático. Você vai ler, por exemplo, Gênesis 1, Esdras 1, Mateus 1 e Atos 1. Não fica cansativo, fica divertida a leitura e prazerosa. Então, você pode, por exemplo, decidir a criar uma motivação. Qual seria a primeira? Vir aqui no final do culto pedir o plano. É de graça, não vai pagar nada. Você está ganhando, é um presente. Aí você fala,
Por que vir aqui? Porque você acabou de criar uma motivação. Não, eu fui lá, agora pelo menos eu vou fazer isso aí. Vão me entregar esse plano. Se eu não entregar, você pode me cobrar. Vão me entregar esse plano, agora pelo menos eu tenho isso. Você acabou de assumir um compromisso, criar uma motivação para buscar intimidade com Deus. Então essa é uma decisão importante para você ter intimidade com Deus. Quinto, eu separei três perguntas que te responderá muito sobre intimidade com Deus. Eu vou ler elas bem rápido. Eu deixei elas prontas hoje enquanto eu estava anotando elas. Eu também coloquei as referências bíblicas para você ver que tem fundamento bíblico. A primeira pergunta: como você tem feito para ganhar almas? Provérbios 11:30. Como você tem feito para ganhar almas? Paulo, você falou muita coisa aí muito rápido, algumas não deu tempo de eu anotar. Essa mensagem a gente está gravando e depois ela vai ter também, o Luiz Gustavo vai editar. Não sei, o Luiz Gustavo está aqui. Ah lá, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo está montando também uma obra maravilhosa, o design do site, está ficando extraordinário. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Ele edita os vídeos. E daí, se você também tiver interesse em ver essas mensagens, elas ficam lá no site paulobichara.com.br, tem o item vídeos, então se não der tempo de anotar. Mas lembra, quando você escreve, a chance de alcançar aumenta 90 vezes. E a Bíblia fala mais de 49 vezes para a gente escrever. 2. Com que frequência você lê a Bíblia? Que é disso que eu acabei de falar. Salmos 1:1. O que o salmista... Muita gente sabe esse texto de cor. Salmos 1, na sua lei meditarei de dia e de noite. Olha o que diz Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém o seu caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Jesus diz em Mateus 22:29, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você conhece as Escrituras? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Isso ele também diz em João capítulo 5, 6, versículo 38, que as Escrituras são fundamentais para o nosso crescimento. E a última pergunta: você ensina o que sabe de Deus para outros? Provérbios 3, 27-28. Não retenhas do dono aquilo que é dele, quando está em tuas mãos poder dar a ele, porque senão Deus vai ver. Até esses dias a gente estava fazendo uma transmissão falando sobre buscar Deus, e uma mulher mandou uma pergunta assim: se eu não usar o dom que Deus me deu, Deus cobra? Não sei se você já ouviu falar naquela parábola dos 10 talentos. E a parábola diz assim, que o Senhor chega e fala: viu, cadê o meu talento? Aí aquele que tinha ganho 5 fala: tá aqui, agora eu tenho 10. Eu granjeei e consegui mais 10. Aí chega para o outro: cadê o talento que eu te dei? Tá aqui, ele tinha 2 e multiplicou, conseguiu mais 2. Aí ele chega para o outro que tinha 1, pode ver que é o que tinha menos. Aí que ele fala: aquele que tem lhe será dado e o que não tem, o pouco que tem lhe será tomado. Cadê o meu talento que eu te dei? Ele fala: eu escondi na terra, tá aqui o teu talento de volta. Servo mau. Por que não... Jesus ainda falando de dinheiro. Por que não colocou no banco para render juros? E me dá o meu talento, o meu dinheiro com juros? Aí ele fala: eu sabia que você era mau. Aí agora Jesus separa e fala: pega o que tem 1 e dá para o que tem 10. Porque aquele que tem lhe será dado, e o que não tem, o pouco que tem lhe será tomado. Mateus 25. Se você não usar o talento que Deus te deu, o que é esse talento? Pode ser dinheiro, pode ser um dom, uma habilidade de cantar, de tocar, de evangelizar, de falar em público, ou de não falar em público, mas distribuir panfleto, qualquer coisa. Deus vai cobrar? Claro. Deus vai pagar caro. Porque Deus colocou isso na tua mão. A quem mais é dado, mais será cobrado. Essas são 3 perguntas que você pode se fazer para conseguir descobrir como você pode buscar mais intimidade com Deus. Como você tem feito para ganhar almas? Se você lê a Bíblia ou não lê a Bíblia? E se você ensina o que sabe de Deus para outras pessoas? Quando você ensina alguém, você acabou de criar uma motivação. Imagina só: Paulo, eu queria buscar mais intimidade, mas não consigo. Vou te dar uma dica. Chama 3 colegas teus e fala: viu, a gente vai fazer um estudo bíblico em casa. Quando? Não sei. Vai ser amanhã às 5 da tarde. Vai ser toda segunda-feira às 5 da tarde. Ah, tá bom, vocês vão? Vamos. Acabou de criar uma motivação para buscar intimidade com Deus. Vai ter um dia que você não vai ter um pingo afim, mas você vai fazer aquilo. E aquilo vai te motivar de novo, vai te inspirar de novo. Você só honra as coisas para as quais cria motivação. O 6º ponto é: se você tinha parado de fazer algo para Deus, volte a fazer. Se você parou de fazer alguma coisa: ah, Paulo, eu li a Bíblia, eu parei. Pega o plano que a gente vai entregar. Se você falou: ah, Paulo, eu entregava dízimo, eu parei. Volta a entregar. Paulo, eu orava todo dia de manhã. Volta a orar. Se você parou de fazer algo para Deus, volte a fazer. E por último, 2 hábitos que poderão te ajudar. Se comprometer a assistir. Olha, eu coloquei isso justamente por causa dos dias atuais e dos momentos modernos. Se comprometer a assistir, no mínimo, um vídeo. Vídeo. Talvez você não tenha vídeo, pode ser um CD, você pode ouvir um áudio. Mas se comprometer a assistir um vídeo de 15 minutos na internet sobre Deus. Eu garanto que a maioria aqui dentro deve ter Facebook e deve passar pelo menos uns 30 minutinhos no Facebook, se somar o tempo completo.
Tira 15 ali e põe para assistir um vidinho. Que vidinho? Pode assistir uma mensagem do Paulo Bichara, tem lá no site, é uma dica. Pode entrar no site da Batista Betel e assistir uma mensagem. Paulo, você está se achando bonzão? Não assiste a minha mensagem. Assiste uma mensagem do Silas Malafaia. Assiste um estudo bíblico sobre algum tema. No mínimo 15 minutos por dia. Eu estou te dando um conselho prático assim, para você pôr, para você não falar assim, eu saí dali só sabendo dos conceitos, da importância da intimidade com Deus. Não, isso é prático, você aplica. E o segundo, até tem um rapaz aqui, eu não vou falar o nome dele, eu não sei se ele autorizaria, mas tem um rapaz que fez esse segundo e disse que foi muito bom para ele. Escrever 3 coisas boas que aconteceram no teu dia, todos os dias da tua vida. Você anota 3 coisas boas que aconteceu. 1, fui para a igreja. 2, o pastor fez uma oração para mim e eu me senti melhor. 3, meu filho respondeu minha mensagem no celular, coisa que ele não faz. 3 coisas boas que aconteceram no teu dia. No dia seguinte, de novo, por que isso, Paulo? Porque quando a gente avalia as nossas vitórias, a gente se motiva e inspira. Isso vai te ajudar a se manter inspirado. E se você se manter inspirado, você também vai buscar intimidade com Deus. Amém? Vamos nos colocar todos de pé. Se eu fosse dar uma definição de sabedoria, um rapaz uma vez perguntou qual a diferença de sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informação. Alguns eruditos colocam sabedoria como a boa aplicação do conhecimento, mas uma definição bíblica de 1 Reis 3:9. Senhor, dá um coração sábio ao teu servo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Sabedoria é você saber discernir o bem e o mal. É você antecipar uma consequência. É você fazer na terra o que Jesus faria no teu lugar. É você reconhecer uma pessoa que não é boa, com quem você não deve andar. Paulo, eu amo a todos, mas você não tem que andar com todos. Mas Jesus amava todos, mas ele fugia dos fariseus. Salmos 26:4. Não me associarei com homens vãos. Antigo Testamento, Paulo. 1 Coríntios 15:33. As más associações, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13:20. Anda com o sábio e será sábio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir do dia em que nós decidimos buscar mais intimidade com Deus, você pode ser o maior pé rapado, você pode não ter nada no bolso, mas você vai ter paz e você vai ter a garantia da salvação, que é o mais importante. E a partir do momento em que você começar a aplicar os princípios de Deus para a tua vida, você ainda receberá 100 vezes mais, já neste tempo e no século futuro, a vida eterna. Amém? Deus quer transformar a minha vida, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a nossa história, mas para tudo isso nós precisamos tomar decisões. E é nessa noite, Senhor, que eu te agradeço por essa mensagem. E peço que o Senhor toque na mente e no coração de todos aqueles que ouviram de bom grado. Porque a Bíblia diz que tuas palavras são boas àqueles que bem as entendem. Livra-nos do mal. Perdoa-me, Senhor, de tudo que eu falei que contrariou a tua vontade. Perdoa-me, Senhor, de todas as minhas obras más. Perdoe a todos que estão aqui de suas obras más. Perdoe-nos, Senhor, de tudo que não provém do Senhor, em que agimos contrariamente à tua vontade. Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Senhor, eu peço isso, porque eu quero que o Senhor me instrua. Guia-me o teu Espírito por terras planas. Ensina-me a fazer a tua vontade. Eu peço que uma unção de sabedoria, de graça e de conhecimento caia sobre a vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Podem se assentar.